Minha querida neta me avisou sobre a madrasta. Ela me disse: vovó, fuja antes que aquela bruxa volte, não quero que ela te machuque. Minutos depois, algo doloroso aconteceu. Úrsula chegou à casa de meu filho no momento em que o sol começava a desaparecer por trás das árvores, lançando longas sombras que pareciam sussurrar avisos. Sua figura, recortada contra um céu que ardia com os últimos estertores do dia, parecia carregar consigo um ar de promessa e perigo. Embora muitos na cidade murmurassem sobre sua surpreendente ascensão de camareira à dona da grande mansão, eu, Eugenia, sempre tive um bom olho para discernir a verdade por trás de fachadas elegantes. Aos 70 anos, não me deixava enganar facilmente por sorrisos encantadores ou vestidos caros que custavam mais do que toda a minha pensão. Da minha cadeira favorita no canto mais aconchegante da sala, observei. A porta da frente se abriu com uma lentidão cerimoniosa e lá estava ela, Úrsula, com seu sorriso deslumbrante e um vestido que sussurrava riqueza a cada movimento. Meu filho Javier, ao lado dela, parecia encantado, pendurado em seus braços como uma criança que encontrou um brinquedo novo. Bem-vinda à nossa casa, Úrsula, espero que goste, disse Javier com a voz cheia daquela esperança que os amantes gastam sem medida. Ela se virou, seu sorriso se alargando quando me viu. Embora doce, algo em seus olhos não combinava comigo. Era como se por trás daqueles olhos cor de mel houvesse cálculos e planos já traçados. Querida Eugênia, ouvi falar muito de você. Javier não exagerava ao falar de sua beleza e elegância, disse Úrsula, estendendo a mão que mais parecia querer acariciar uma relíquia do que cumprimentá-la calorosamente. Peguei sua mão, a frieza de seus dedos envolvendo os meus. É um prazer finalmente conhecer você, querido. Evelyn, minha netinha, de apenas 7 anos, espiou por trás de um pilar, seus grandes olhos azuis cheios de curiosidade e algo que levei um segundo para reconhecer, e medo. Ele correu em minha direção e se escondeu atrás da minha saia. Está tudo bem, Evelyn? Minha voz suavizou-se ao me dirigir a ela, mas meus olhos não pararam de examinar Úrsula. Vovó, ela me assusta, ele sussurrou com tanta honestidade que meu coração se apertou. Por que você diz isso, querido? Respondi, acariciando seus cabelos para acalmá-la. Não sei, e é que quando ele olha para mim, sinto que algo ruim vai acontecer, ele murmurou, quase se afogando nas próprias palavras. Úrsula se inclinou em nossa direção, seu sorriso agora pintado com um tom de falsa preocupação. Oh, querido, você não tem nada a temer. Estou aqui para cuidar de você, como se você fosse minha própria filha. Sua voz era melosa, mas suas palavras não aqueceram o ar frio que começou a se formar entre nós. Enquanto Úrsula se afastava com Javier para lhe mostrar algumas melhorias que havia planejado para o jardim, inclinei-me na direção de Evelyn. Escute bem, pequenino. Estarei sempre aqui para você. Se algo te incomoda, me avise imediatamente, ok? Evelyn assentiu, agarrando-se com mais força à minha saia, seu rostinho aparecendo através das rugas do tecido, em busca de segurança. Nos dias seguintes, as visitas de Úrsula tornaram-se mais frequentes, e a cada visita, a casa parecia carregada de uma tensão invisível. Eu observei. Ouvir. Cada sorriso forçado, cada olhar que pensei ter passado despercebido. A mansão, com seus longos corredores e ecos de vozes passadas, começou a parecer mais um palco montado para uma peça trágica do que a casa que conheci. Minha querida neta estava certa. E eu, Eugênia, estava decidida a desvendar a verdade, porque no crepúsculo da minha vida não há nada mais perigoso do que uma avó em busca de justiça. Na madrugada do dia seguinte, os raios do sol filtravam-se pelas pesadas cortinas da mansão, espalhando um mosaico de luz pelo chão de mármore. Eu, Eugênia, acordei cedo como sempre, o ar da manhã ainda fresco com a lembrança do pôr do sol anterior. Embora eu tivesse dormido, minha mente estava constantemente desperta, repassando os acontecimentos do dia anterior e tecendo suspeitas que se agarravam ao meu peito com garras inquietas. A casa estava silenciosa, exceto pelos murmúrios que vinham da cozinha. Fui para lá esperando encontrar Dona Marta, nossa cozinheira há mais de uma década, mas em vez disso encontrei Úrsula. Ela estava debruçada sobre o balcão, preparando o café da manhã em silêncio concentrado. Bom dia, Eugênia.
Espero que você tenha dormido bem, disse Úrsula sem se virar, a voz como um doce derretido em água quente. O tom era gentil, gentil demais, pensei enquanto me aproximava com passos medidos. Eu dormi o suficiente, obrigado. E Javier? Ele saiu mais cedo. Alguma emergência na fábrica, comentou, mexendo algo em uma panela. Sentei-me, observando cada movimento. Úrsula serviu o café da manhã com graça estudada, os dedos roçando levemente as bordas das xícaras, como se cada gesto fosse calculado. Quando ele trouxe a bandeja para a mesa, ele se inclinou para servir o chá, com o rosto muito próximo do meu. Espero que possamos ser amigos, Eugenia. Admiro muito como você manteve esta casa tão bonita. Sim, claro, respondi, embora os alarmes tocassem mais alto na minha cabeça. Mantive meu olhar no chá, me perguntando sobre suas verdadeiras intenções. Só então, Evelyn desceu as escadas correndo, seu rostinho ainda sonolento, mas visivelmente perturbado. Ele parou quando viu Úrsula, o corpo tenso como um arco pronto para atirar. Vovó. Ontem à noite, e ouvi coisas, ele murmurou, quase tropeçando em minha direção. Úrsula virou-se ligeiramente, com o interesse claramente despertado. Coisas? Que coisas, querido? Eu perguntei, minha voz era um sussurro do vento através das folhas. Vozes, lá embaixo, no escritório do papai. Alguém estava com a mamãe Úrsula, explicou Evelyn, quase à beira das lágrimas. Úrsula deu uma risadinha suave como seda. Foi apenas um telefonema, querido. Às vezes, os negócios exigem atenção depois do expediente. Evelyn agarrou minha saia, seu olhar alternando entre Úrsula e eu. Mas eles pareciam zangados. Naquele momento, eu sabia que precisava agir. A curiosidade e a preocupação de Evelyn eram genuínas, e se Úrsula tinha segredos, ela estava determinada a descobri-los. Úrsula, querida, você poderia nos dar um momento? Preciso conversar com Evelyn sobre a escola dela. Eu murmurei com cuidado, meu olhar firme. Claro, Úrsula concordou, embora o sorriso não chegasse aos olhos. Ele se retirou com uma reverência teatral e saiu da sala num sussurro. Uma vez sozinho, ajoelhei-me diante de Evelyn. Querido, preciso que você me diga exatamente o que ouviu. É importante. Evelyn assentiu, respirando fundo. Eles estavam conversando sobre dinheiro e algo sobre um plano. E alguém mencionou um nome, Gabriel. O nome atingiu meu peito como um martelo. Gabriel era o melhor amigo de Javier, quase um irmão para ele. Por que ele estaria envolvido em conversas secretas com Úrsula tarde da noite? Obrigado, Evelyn. Você estava certo em me dizer, assegurei a ela, segurando-a com força. Enquanto Evelyn brincava no chão com suas bonecas, fingindo ser normal, minha mente trabalhava freneticamente. Eu precisava de mais informações, precisava entender o que Úrsula e Gabriel faziam e como proteger minha família do que estava acontecendo. Aquele dia marcou o início da minha investigação, uma busca que me levaria aos cantos mais escuros da mansão e além, às sombras que nunca se espera encontrar na própria casa. E quanto mais eu descobria, mais percebia que as aparências não apenas enganam, mas às vezes escondem verdades perigosas. Após a revelação de Evelyn, todas as sombras da mansão pareceram ganhar vida, sussurrando segredos e possibilidades. Sentado na minha cadeira naquela noite, não pude deixar de sentir como se as paredes estivessem nos observando, testemunhando o jogo de poder que se desenrolava sob seu antigo teto. Foi então que decidi que deveria assumir um papel mais ativo. Eu não podia sentar e esperar que os acontecimentos se desenrolassem, se houvesse perigo à espreita, ele teria que enfrentá-lo. Decidi começar pelo escritório de Javier, o lugar onde Evelyn ouvirá a discussão. Era uma sala que guardava não só livros e documentos, mas também muitos segredos pessoais e profissionais do meu filho. Era quase meia-noite quando me certifiquei de que Úrsula estava ocupada lá em cima. Ouvia a água correndo no banheiro e sabia que tinha alguns minutos. Deslizei pelo corredor, meus passos tão silenciosos quanto os anos permitiriam, e cheguei à porta do escritório. Lá dentro, a escuridão mal era quebrada pela luz da lua que entrava pela janela.
Fui direto para a mesa de Javier, onde uma pilha de papéis parecia estar esperando por mim. Comecei a examiná-los, procurando por alguma pista do que Úrsula e Gabriel poderiam estar fazendo. Você está procurando algo em particular, Eugenia? Meu coração pulou uma batida. Virei-me e vi Úrsula na porta, um roupão de seda envolvendo seu corpo e um sorriso que não chegava aos olhos. Só estou preocupado com Javier. Esses problemas na fábrica parecem estar levando ele ao limite, improvisei com uma calma que não sentia. Úrsula avançou lentamente em minha direção, com o olhar fixo no meu. É gentil da sua parte se preocupar, mas garanto que Javier pode cuidar de seus assuntos sem a nossa ajuda. Mas se algo ameaçasse o bem-estar dele ou de Evelyn, você iria querer saber sobre isso, não é? Eu respondi, tentando ler sua reação. Ela parou, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto por um instante. Claro, mas não há nada com que se preocupar. Tudo está sob controle. Então você não se importará se eu olhar mais a fundo. Afinal, a segurança da minha família é minha prioridade, eu disse, mantendo minha voz firme. Úrsula se aproximou, seu perfume preenchendo o espaço entre nós. Acho que você subestima a situação, Eugenia. Isso não é brincadeira de criança. Antes que ele pudesse responder, ouvimos passos no corredor. Úrsula recuou rapidamente, seu aviso pairando no ar como uma névoa venenosa. Javier apareceu na porta com o rosto marcado pelo cansaço. Está tudo bem aqui? Ele perguntou, olhando para nós dois. Eu estava ajudando sua mãe a procurar algo que ela perdeu, Úrsula interrompeu rapidamente, sua voz como um canto de sereia. É tarde, você deveria descansar, mãe, disse Javier, sua preocupação era evidente. Assenti, embora cada fibra do meu ser gritasse para que eu investigasse mais. Você está certo, filho. Boa noite. De volta ao meu quarto, as palavras de Úrsula ecoavam em minha mente. Isto não é uma brincadeira de criança. O que ela sabia que eu ainda não tinha descoberto? A inquietação me manteve acordado, pensando no meu próximo passo. Na manhã seguinte, decidi que precisava de aliados. Com Javier claramente sob o feitiço de Úrsula e Evelyn jovem demais para enfrentar o que quer que pudesse acontecer, ele sabia que precisava de mais olhos e ouvidos. Lembrei-me de Marta, a cozinheira, cuja lealdade à família nunca vacilou. Encontrei Marta na cozinha, preparando o café da manhã no silêncio eficiente de sempre. Marta, preciso da sua ajuda. Algo não está bem com Úrsula e temo por Javier e Evelyn, confidenciei em um sussurro, certificando-me de que ninguém mais pudesse nos ouvir. Marta olhou para mim, seu rosto normalmente inexpressivo agora tenso. Eu também senti isso, senhora. Há algo no ar, algo perigoso. Quero que você observe, ouça. Qualquer coisa, por menor que seja, pode ser crucial, instruí. Marta assentiu, com uma resolução clara. Conte comigo, senhora. Protegerei esta família como se fosse minha. Armado com um novo aliado e determinação renovada, preparei-me para o que fosse preciso. Se Úrsula e Gabriel estivessem tramando alguma coisa, nós descobriríamos. E desta vez estaríamos prontos para enfrentar o que vier. A batalha pela minha família estava apenas começando e eu não tinha intenção de perder. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de suspeitas e segredos velados. Com a Marta como olhos e ouvidos nos recantos mais recônditos da casa, senti-me um pouco mais seguro, mas também mais ansioso. Cada conversa sussurrada, cada encontro a portas fechadas me fazia pensar até que ponto era mais profundo o poço de engano de Úrsula. Uma tarde, enquanto Javier ainda estava na fábrica e Úrsula provavelmente ocupada com seus negócios, tomei a decisão de verificar novamente o estúdio. Marta me dava cobertura, cuidando para que ninguém me interrompesse. Entrei, com o coração disparado e as mãos trêmulas, mas determinadas. Vasculhei cada gaveta da mesa de Javier, cada arquivo e cada papel. Então, no fundo de uma gaveta raramente usada, encontrei algo que não esperava, um pequeno diário com capa de couro. Abri-o com cuidado e o que li fez meu sangue gelar. Era a caligrafia de Javier, sem dúvida.
Falou de Úrsula, de como o relacionamento deles começou como um turbilhão de paixão que o cegou a qualquer sinal de alerta. Ele descreveu suas dúvidas iniciais, como elas desapareciam cada vez que ela sorria ou sussurrava palavras doces em seu ouvido. Mas então as entradas ficaram escuras. Ela falou sobre discussões, sobre como Úrsula mudou quando achou que ninguém estava olhando, sobre sua frieza e manipulação. E então, uma anotação em particular me deixou sem fôlego. Javier suspeitava que Úrsula o estivesse envenenando. As evidências eram circunstanciais, pequenos momentos de desconforto, piora do estado de saúde, mas ele começava a ligar os pontos. De repente, a porta do escritório fechou com um clique. Virei-me rapidamente, escondendo o diário atrás de mim. Úrsula estava na soleira, o rosto uma máscara de polidez que não conseguia esconder o brilho calculista dos olhos. Eugenia, que inesperado encontrar você aqui, ele articulou, diminuindo a distância entre nós com passos medidos. Eu estava procurando um livro de receitas antigo que Javier me pediu. Parece que me perdi nas minhas memórias, respondi, mantendo a voz calma enquanto escondia o diário no colo. Ela sorriu, mas seus olhos se estreitaram um pouco, como se tentasse ler meus pensamentos. É fácil se perder aqui. Às vezes as memórias são tudo o que nos resta, certo? Isso mesmo, e às vezes eles nos guiam em direção à verdade, respondi, encarando-a com um olhar firme. Úrsula parou, avaliando suas opções. Eugênia, querida, não permita que sua imaginação a leve por caminhos sombrios. Não seria bom para ninguém. O cuidado com minha família é meu único guia, afirmei, sentindo o diário pressionado contra minha lateral, um segredo ardente entre as páginas de couro. Claro. Bem, vou deixar você com suas memórias, disse ele, e com um último olhar penetrante, retirou-se. Uma vez sozinho, respirei fundo, com o peso do conhecimento em minhas mãos. Javier estava em perigo e eu era o único que poderia protegê-lo. Com o diário como prova, eu precisava agir, e rápido. Mas primeiro eu tinha que confirmar minhas suspeitas e para isso precisaria confrontar Gabriel. Se ele estava envolvido, precisava saber até que ponto e por quê. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, fiz meu plano. Cada movimento, cada palavra que ele dizia, tudo calculado para trazer a verdade à luz. Ela ainda não sabia como enfrentaria Gabriel, mas estava determinada a fazê-lo. Para Javier, para Evelyn, para toda a nossa família, a verdade viria à tona e Úrsula teria que enfrentar as consequências de seus atos. E eu, Eugenia, seria quem a levaria à justiça. A luz do amanhecer filtrava-se pelas cortinas, lançando um suave brilho dourado sobre a mansão. Eu, Eugênia, passei uma noite quase sem dormir, planejando como expor as verdades que começaram a envenenar os alicerces de nossa família. No entanto, uma preocupação mais imediata e dolorosa me tirou das minhas reflexões e Evelyn. Naquela manhã, enquanto ajudava Evelyn a se vestir para um inesperado dia de folga da escola devido a um problema no encanamento, notei algo que gelou meu coração e acendeu um fogo em minha alma. Levantando a manga de seu suéter delicado, vi os hematomas pontilhando seus braços pequenos, escuros e feios contra sua pele clara. Evelyn, querida, como você fez isso consigo mesma? Minha voz era apenas um sussurro, temendo a resposta. A menina olhou para baixo, seus olhos azuis cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria saber. Foi um acidente, vovó. Olhei para os hematomas novamente, sabendo em meu coração que não havia como essas marcas terem sido acidentais. Minha mente voltou às palavras de Evelyn alguns dias atrás, quando ela me avisou sobre Úrsula. Minha querida neta me avisou sobre a madrasta dela, ela me disse: vovó, fuja antes que aquela bruxa volte, não quero que ela te machuque. Evelyn, preciso que você me conte a verdade. Úrsula fez isso com você? Eu perguntei, minha voz firme, mais suave, tentando não assustá-la ainda mais. Evelyn assentiu lentamente, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Eu não queria te contar, vovó. Eu não queria que você se metesse em problemas por minha causa. Nada disso é culpa sua, meu amor. Ninguém deveria machucar você. E eu prometo a você, não vou deixar isso acontecer de novo, afirmei, abraçando-a com força.
Ele sabia o que tinha que fazer. Com esta nova revelação, não poderia ficar parado e deixar a situação piorar. Úrsula havia ultrapassado um limite que não podia ser perdoado. Mais tarde naquele dia, quando Úrsula voltou de suas supostas compras, eu a confrontei. Estávamos na sala, onde a luz do sol entrava com força, como se tentasse expor as sombras que Úrsula arrastava consigo. Úrsula, precisamos conversar sobre Evelyn, comecei, observando sua expressão mudar sutilmente, a máscara da esposa e madrasta perfeita escorregando um pouco. Claro, Eugênia. Está tudo bem com ela? Sua voz era um murmúrio suave, mas seus olhos brilharam com algo que não consegui decifrar. Não, não está tudo bem. Eu vi os hematomas, Úrsula. Eu sei que você o machucou, acusei, minha voz firme e minha postura inabalável. Eugênia, você deve entender, as crianças às vezes são difíceis. Ela não, e ela tentou se justificar, mas eu a interrompi. Não há desculpa para o que você fez. Isso acaba hoje, Úrsula. Ou você enfrenta as consequências ou serei forçado a tomar medidas mais drásticas, avisei, cada palavra carregando a determinação de uma leoa protegendo seu filhote. Úrsula olhou para mim, sua fachada finalmente começando a rachar. Você não tem provas, Eugênia. Ninguém vai acreditar em você. Você está errado. Tenho mais do que suficiente e não vou descansar até que todos saibam quem você realmente é, respondi, meu olhar frio como aço. A tensão entre nós era palpável, um fio tenso prestes a se romper. Eu sabia que Úrsula não iria parar facilmente, mas eu também não. Armado com a verdade e com meu amor inabalável pela minha família, estava disposto a lutar até o fim. Por Javier, por Evelyn, por justiça. Naquela noite, enquanto a casa dormia, delineei meu próximo passo. Era uma batalha que ela não buscava, mas estava determinada a vencer. Para Evelyn, para todos nós. As peças estavam em movimento e eu, Eugênia, seria o catalisador que iluminaria as sombras que Úrsula teceu ao redor de nossa família. A casa parecia prender a respiração, os ecos das confissões e ameaças do dia anterior ainda ressoando pelos corredores e corredores como uma melodia sombria. Ainda assim, apesar do ar cheio de tensão, a vida tinha de continuar, pelo menos na aparência. Mas por baixo dessa fachada, eu, Eugênia, teci minha rede de estratégias com determinação férrea. Ainda era cedo, de madrugada, quando decidi que precisava encarar Gabriel diretamente. Seu nome havia surgido muitas vezes em sussurros e meias-verdades para ser apenas uma coincidência. Se estava envolvido nos planos de Úrsula, precisava saber até que ponto e por quê. Procurei Gabriel no lugar onde sabia que o encontraria àquela hora do dia, no pequeno café da cidade, local onde ele lia jornal antes de começar o dia. Encontrei-o sozinho, absorto nas páginas de notícias locais, com o café ainda fumegante à sua frente. Aproximei-me com passos determinados, mas calmos, sentando-me na frente dele antes que ele pudesse objetar. Ele olhou para cima, surpreso a princípio, mas depois sua expressão se transformou em uma cautela calculada. Bom dia, Gabriel. Parece que precisamos conversar, comecei, fixando meu olhar no dele, firme e direto. Bom dia, Eugênia. Estou surpreso em ver você aqui. Aconteceu alguma coisa? Sua voz estava calma, mas havia um leve tremor que não passou despercebido por mim. Vai direto ao ponto, Gabriel. Quero saber o que você está fazendo com Úrsula. Sei que entre vocês há mais do que uma amizade, insisti, observando suas mãos apertarem um jornal. Gabriel tomou um gole de café, talvez buscando tempo para formular sua resposta. Eugênia, acho que você está entendendo mal as coisas. Úrsula é uma mulher casada e eu respeito muito Javier para. Pare de fingir, Gabriel. Eu vi como você olha para ela, como você fala com ela quando pensa que ninguém está olhando. E não vamos esquecer as conversas noturnas. Preciso da verdade, agora. Meu tom era inabalável, a urgência e a seriedade da situação marcando cada palavra no ar entre nós. Gabriel soltou um longo suspiro, como se o peso dos segredos não ditos estivesse começando a esmagá-lo. Está tudo bem. Houve algumas discussões sobre negócios e finanças.
Úrsula tem ambições, e eu tenho aconselhado ela. Ambições que incluem prejudicar minha família? Que tipo de negócio justificaria isso, Gabriel? Eu pressionei, sentindo a teia de mentiras começar a se desfazer. Juro, Eugenia, nunca foi minha intenção prejudicar Javier ou Evelyn. Mas Úrsula e ela têm um jeito de persuadir as pessoas, de fazê-las ver as coisas. É complicado, confessou, evitando meu olhar. Complicado não é desculpa para conspirar. Preciso saber tudo, Gabriel. Tudo o que você está escondendo, antes que seja tarde demais para todos nós. Gabriel finalmente olhou para mim, uma mistura de arrependimento e resignação em seus olhos. Ok, vou te contar tudo. Mas você deve me prometer que protegerá Evelyn e Javier, não importa o que aconteça. Balancei a cabeça com determinação, preparado para enfrentar o que quer que viesse. Gabriel começou a falar, suas palavras tecendo uma história de manipulação, ganância e um plano que ia muito além do que eu temia. Enquanto ele falava, cada revelação apunhalou meu coração como uma unha fria, mas também alimentou minha decisão de pôr fim a esse jogo distorcido. Com a verdade finalmente revelada, ele sabia que o próximo passo seria o mais perigoso. Mas eu estava pronto. Por Javier, por Evelyn, por justiça. As sombras da traição seriam iluminadas e eu, Eugênia, seria a portadora dessa luz. Com a verdade escaldando minha mente, voltei para a mansão, cada passo mais pesado que o anterior, cada pensamento tingido com uma nova urgência. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons vermelhos que refletiam o tumulto em meu coração. As revelações de Gabriel não apenas confirmaram meus piores medos, mas também delinearam o perigo que perseguia minha família nas sombras. Agora, armada com a verdade, ela sabia que precisava agir, e rapidamente. Javier estava em seu escritório quando entrei, imerso em trabalhos e gráficos que certamente pareciam triviais comparados à tempestade que se aproximava. Fechando a porta atrás de mim, ele olhou para cima, com uma expressão cansada, mas aliviada ao me ver. Mãe, não esperava ver você aqui a esta hora, disse ele, marcando um ponto em seu reencontro com a realidade. Temos que conversar, Javier. É urgente, expressei calmamente, embora cada célula do meu corpo gritasse por ação. Javier franziu a testa, preocupação evidente em sua expressão. Aconteceu alguma coisa com Evelyn? Ela está bem? Evelyn está bem, por enquanto. Mas há coisas que você precisa saber sobre Úrsula e suas intenções, revelei, aproximando-me de sua mesa, sentindo a gravidade da situação pesar entre nós. Javier se endireitou, sua atenção completamente fixa em mim. O que aconteceu? O que você sabe? Respirei fundo, as palavras de Gabriel ecoando em minha mente. Úrsula não é quem parece ser. Ela tem manipulado nas sombras, planejando não apenas controlar sua fortuna, mas também, e ela também pode estar colocando sua vida em perigo. O choque ficou evidente no rosto de Javier. O quê? Do que você está falando, mãe? Úrsula me ama, nós. Javier, me escute, interrompi, a urgência em minha voz cortando sua negação. Falei com Gabriel. Ele confirmou minhas suspeitas. Úrsula vem envenenando você, lentamente. E há mais que não sabemos. As palavras pareciam pairar no ar, pesadas e venenosas. Javier passou a mão pelos cabelos, lutando para processar a informação. Por que Gabriel diria isso? Por que eu deveria acreditar nele? Ele perguntou, confusão e traição lutando em sua voz. Porque vi com meus próprios olhos os efeitos sobre você. Porque Evelyn está com medo. E porque, meu filho, a evidência está aqui, expliquei, pegando o diário que havia encontrado em sua mesa dias antes. Javier pegou o diário com as mãos trêmulas, folheando-o, cada anotação era mais um golpe na imagem da mulher que ele achava que amava. Eu não posso. Isso não faz sentido. Eu sei, é difícil, mas devemos encarar a realidade antes que seja tarde demais. Gabriel está disposto a testemunhar sobre tudo o que sabe. Úrsula tem planos que não terminam bem para nenhum de nós, continuei, minha mão encontrando a dele. Um porto na tempestade. O que vamos fazer?
A voz de Javier era um sussurro, vulnerável. Primeiro, proteja você e Evelyn. Precisamos confrontar Úrsula, mas com cuidado. Vou ligar para nosso advogado, discutir os próximos passos legais e garantir que ela não possa prejudicá-los ainda mais, descrevi o plano, cada palavra um prego na bunda do caixão da normalidade que já desfrutamos. Javier assentiu, a determinação começando a substituir o choque em seus olhos. Obrigado, mãe. Não sei o que faria sem você. Estarei sempre aqui, aconteça o que acontecer, prometi, sentindo um misto de alívio e medo pelo que estava por vir. Levantamo-nos juntos, uma frente unida fez-se a traição. A noite envolveu-nos, o silêncio da mansão foi uma testemunha muda do pacto de silêncio que havíamos forjado. Era hora de enfrentar a tempestade, de proteger nossa família, custe o que custar. A batalha havia começado e a vitória era o único final aceitável. A manhã do confronto chegou com um céu plúmbeo, as nuvens pesadas prenunciando a tempestade que se aproximava não só no céu, mas nos corações dentro da mansão. Javier e eu passamos a noite acordados, planejando cada detalhe, cada palavra que seria dita no confronto final com Úrsula. Havíamos combinado que seria hoje, durante o jantar, quando toda a família se reuniria. Durante o dia, os preparativos para o jantar decorreram com uma tensão palpável. Úrsula, alheia ao nosso conhecimento de suas maquinações, movia-se com sua habitual graça e sorriso, supervisionando a organização da mesa com uma eficiência que agora me parecia sinistra. Evelyn, que havia sido avisada por mim para ficar perto e não ficar sozinha com Úrsula, agarrou-se à minha saia enquanto eu tentava parecer normal, o que estava longe de sentir. Cada olhar que Úrsula dirigia para nós me fazia estremecer, mas mantive a fachada. Quando a noite chegou, todos nos sentamos à mesa. Javier, visivelmente tenso mas determinado, de um lado de Úrsula, e eu do outro, com Evelyn entre nós. Os primeiros pratos foram servidos num silêncio carregado de palavras não ditas. Foi Javier quem quebrou o silêncio, sua voz ressoando com uma firmeza que raramente ouvi dele. Úrsula, há algo que precisamos conversar esta noite. É sobre nós e sobre o nosso futuro, começou Javier, trocando um rápido olhar comigo. Úrsula sorriu, sua confiança aparentemente intacta. Claro, amor. Com o que você está preocupado? Javier respirou fundo, os olhos fixos nos dela. É sobre a verdade, Úrsula. Sobre mentiras, manipulações e venenos. O sorriso de Úrsula congelou, o garfo a meio caminho da mesa. Não sei do que você está falando, Javier. Você está bem? Estou mais claro do que nunca, disse Javier, a tensão em sua voz aumentando. Eu sei sobre Gabriel, sobre seus planos. Eu sei que você tem envenenado não só minha mente com suas mentiras, mas também meu corpo. A acusação pairou no ar como uma espada. Úrsula recompôs-se rapidamente, o sorriso voltou, embora mais frio, mais calculado. Querido, você está confuso. Você deve estar doente. Eugenia, o que você disse a ele? A mesma coisa ele já sabe, Úrsula. Que você é uma mentirosa e uma manipuladora. E que tudo acaba esta noite, respondi calmamente, sentindo Evelyn agarrada com mais força ao meu braço. Úrsula levantou-se da cadeira, sua compostura começando a desmoronar. Isso é ridículo. Eles estão conspirando contra mim. Não permitirei que destruam minha vida. Não, Úrsula. Você mesmo se encarregou de destruir tudo o que poderia ter aqui, disse Javier, levantando-se também. Falei com Gabriel. Ele confirmou tudo. Nesse momento a porta da sala de jantar se abriu e Gabriel entrou com o rosto sério e sombrio. É verdade, Úrsula. Não posso permitir mais nenhum mal, sinto muito, Javier, mas tive que contar a verdade. Úrsula olhou em volta, como um animal encurralado. Isso não vai ficar assim. Eles não sabem com quem estão mexendo. Nós sabemos muito bem, concluí. E estamos preparados. Amanhã nossos advogados entrarão em contato com você. Sugiro que encontre um. Com um grito de frustração, Úrsula saiu correndo da sala de jantar, deixando nós, a família, nos olhando, alívio e dor se misturando no ar carregado.
Obrigado, mãe. Sem você, talvez eu nunca tivesse visto a verdade, disse Javier, com a voz carregada de emoção. Estarei sempre aqui para proteger nossa família, afirmei, olhando para Evelyn, que sorriu, com os olhos cheios de alívio e amor. A noite terminou com uma sensação de unidade e força renovadas. Sabíamos que haveria dias difíceis pela frente, mas também sabíamos que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Depois do tumultuado jantar que revelou as verdadeiras intenções de Úrsula, a mansão mergulhou num silêncio mortal. Estávamos todos processando as traições e mentiras que foram reveladas, mas eu sabia que ainda não tínhamos descoberto toda a verdade. Javier e Evelyn haviam se retirado, deixando-me sozinho na sala, imerso em pensamentos. No entanto, uma preocupação me levou a permanecer vigilante. Resolvi dar uma última volta pela casa antes de sair, numa tentativa de acalmar minha mente. Ao passar pela cozinha, ouvi vozes baixas vindas da despensa, onde Marta costumava fazer suas pausas. A curiosidade e uma suspeita latente levaram-me a aproximar-me silenciosamente. Pela fresta da porta entreaberta, as vozes de Úrsula e Marta ficaram claras. Fiquei parado, ouvindo. Está tudo desmoronando, vovó. Não sei como vamos nos recuperar disso, disse Úrsula com um tom de urgência que eu nunca tinha ouvido dela antes. Não se preocupe, querido. Ainda podemos cuidar disso. Ninguém suspeita de mim. Todo mundo pensa que sou apenas uma funcionária leal, respondeu Marta com uma calma que contrastava com o desespero de Úrsula. Mas se descobrirem que somos parentes, que estou te ajudando por dentro. Úrsula parecia à beira do pânico. Marta suspirou, eu sei, era um risco, mas o plano era perfeito. Se aquele Gabriel não tivesse falado já estaríamos controlando tudo. O arrepio da traição percorreu minha espinha enquanto os ouvia discutir detalhes de sua conspiração, falando sobre manipulações e planos para assumir o controle da fortuna de meu filho. Não conseguia acreditar que Marta, que fazia parte da nossa família há tantos anos, nos tivesse traído daquela forma. Com o coração batendo furiosamente no peito, recuei silenciosamente e voltei para a sala principal, determinado a enfrentar essa nova traição. Ele não podia permitir que continuassem com suas maquinações. No dia seguinte, durante o café da manhã, com Javier ao meu lado e Evelyn brincando no chão, chamei Marta para a sala. Seu rosto ficou pálido ao ver a seriedade de nossa expressão. Marta, ontem à noite ouvi uma conversa entre você e Úrsula. Sei que você é a avó dela e que a tem ajudado no plano de se apoderar da fortuna de Javier, disse, direta e sem rodeios. O choque e depois a derrota estavam estampados no rosto de Marta. Javier assistiu incrédulo enquanto a mulher que ele considerava quase parte da família lutava para encontrar palavras. Sinto muito, Dona Eugenia, Sr. Javier. Deixei-me levar pelo amor pela minha neta, pensei que estávamos fazendo a coisa certa para garantir o futuro dela, confessou Marta, com as lágrimas começando a escorrer. Suas bochechas. Como você pôde? Javier mal conseguia articular as palavras, sua voz carregada de traição e dor. Sei que cometi um erro terrível. Estou disposta a fazer o que for preciso para corrigi-lo, disse Marta, olhando-nos nos olhos. Após uma longa discussão, decidimos que Marta deveria sair de casa imediatamente e que enfrentaria consequências jurídicas por sua participação na trama de Úrsula. Foi um final doloroso para anos de confiança e carinho, mas necessário para proteger a nossa família e garantir que a justiça prevalecesse. Com a partida de Marta, a casa parecia vazia, o eco da sua traição ressoava em cada canto. Porém, sabíamos que era apenas o começo da reconstrução e cura da nossa família depois de tantas decepções. A batalha foi dura, mas juntos estávamos determinados a superar qualquer obstáculo que surgisse. A verdade sempre encontra a luz e estávamos prontos para seguir em frente, mais unidos do que nunca. O processo legal revelou-se mais complicado e frustrante do que havíamos previsto. Cada reunião com o advogado parecia trazer mais notícias. Um dia em particular, levamos um golpe que nos deixou com a sensação de que o chão estava se abrindo sob nossos pés. Estávamos no escritório do advogado, local já bastante familiar para nós, quando ele nos apresentou uma notícia desanimadora. Infelizmente,
Começou em tom sério e cauteloso: não encontramos provas conclusivas de envenenamento. As provas médicas não foram suficientes para provar, além de qualquer dúvida razoável, que Javier foi envenenado intencionalmente por Úrsula. Javier e eu trocamos olhares, decepção e frustração evidentes em nossos rostos. Então, o que isso significa para o caso? Perguntei, tentando manter a calma, apesar do medo crescente de que Úrsula pudesse escapar impune. Significa que, embora possamos avançar com as alegações de fraude e manipulação, a acusação de tentativa de homicídio provavelmente não terá sucesso em tribunal, explicou o advogado, demonstrando um misto de simpatia e profissionalismo. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma sensação de desamparo. Então, Úrsula vai se safar depois de tudo o que fez? Javier quebrou o silêncio, sua voz tingida de amargura. Não exatamente, continuou o advogado. Ainda podemos garantir que ele enfrente a justiça através de outros meios. Recomendo que negociemos um acordo. Podemos forçá-lo a renunciar a qualquer reivindicação sobre a fortuna da família e procurar uma compensação pelos danos que causou. Um acordo? Respondi, incomodado com a ideia de não ver Úrsula enfrentar todo o peso da lei. Contudo, eu sabia que tínhamos que ser práticos e proteger a família de um processo legal ainda mais longo e exaustivo. É a melhor opção para garantir um resultado favorável sem arrastar a família através de um julgamento potencialmente infrutífero e dispendioso, disse o advogado. Após uma longa discussão, decidimos seguir seu conselho. O acordo incluiria uma confissão completa de Úrsula sobre suas ações contra a família e, embora não fosse o castigo que esperávamos, encerraria o capítulo e nos permitiria iniciar a reconstrução. Enquanto nos preparávamos para sair do escritório, Javier apertou minha mão, buscando conforto. Obrigado por estar aqui, mãe. Não sei como teria lidado com isso sem você. Estarei sempre aqui, não importa o que aconteça, assegurei-lhe, sentindo a determinação ficar mais forte. Apesar dos desafios legais, não permitiríamos que esta experiência nos definisse. Ressuscitaríamos juntos, como família, mais fortes pelas provações que enfrentamos. Com o acordo legalmente vinculado, a vida na mansão começou a retomar seu curso, embora nada fosse como antes. Os vestígios da traição eram profundos e a própria casa parecia guardar os ecos dos segredos revelados. No entanto, decidi que era hora de olhar para a frente. Começamos por renovar fisicamente a mansão, como símbolo da nossa renovação interna. Evelyn ajudou alegremente, escolhendo as cores e rindo enquanto pintávamos juntos as paredes da sala. Javier mergulhou em projetos que havia deixado de lado, encontrando no trabalho uma terapia para sua alma ferida. Mais importante ainda, retomamos as nossas reuniões familiares na sala de jantar, agora repleta de conversas genuínas e apoio mútuo. A traição nos ensinou o valor incalculável da sinceridade e da confiança. Um ano depois do fim da tempestade familiar, certa tarde me vi sentado no jardim reformado, observando Evelyn brincar sob o amplo céu azul. Javier se juntou a mim, trazendo 2 xícaras de chá. Ficamos sentados em silêncio, desfrutando da paz que tanto trabalhamos para alcançar. Mãe, você já se perguntou se poderíamos ter feito algo diferente? Javier quebrou o silêncio com sua pergunta, olhando para o horizonte. Todos os dias, eu admiti. Mas também aprendi que algumas coisas estão simplesmente fora do nosso controle. O que é importante é como reagimos, como crescemos a partir de nossas experiências. Javier assentiu, contemplativo. Sim, aprendi muito sobre mim, sobre meus limites e minha capacidade de perdoar. E vi o quão forte você é, o quão fortes podemos ser juntos. Sorri, sentindo um caloroso orgulho de meu filho. A vida, às vezes, é como o nosso jardim. Passamos pelas estações, algumas cheias de flores, outras cobertas de neve. Mas cada estação tem o seu propósito, e cada uma nos prepara para a próxima. Evelyn correu em nossa direção, interrompendo nossos pensamentos com sua energia juvenil. Vovó, olha o que eu encontrei. Em sua mão estava uma pequena muda que ele desenterrou acidentalmente. Vamos replantar, eu disse, e juntos, nós 3, começamos a trabalhar. Foi um ato simbólico,
plantar algo novo, algo que cresceria e se fortaleceria com o tempo, assim como nós. Enquanto o solo cobria as raízes da planta jovem, refletia sobre como, apesar de tudo, a vida encontra uma forma de se curar, de se renovar. E assim como cuidamos daquela muda, cuidaríamos da nossa família, garantindo que as raízes do amor, da confiança e da honestidade permanecessem fortes e profundas, capazes de resistir a qualquer tempestade futura. O que você achou dessa história? Deixe-nos nos comentários se você já passou por uma situação semelhante e o que sentiu ao ouvi-la. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como demonstração de apoio. Isso nos motiva a continuar enviando histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa incrível que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos imensamente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Até o próximo vídeo, um abraço.